convido que os irmãos abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Iremos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu convido aos irmãos que curvam suas cabeças e vamos estar orando nesse momento, para que o Espírito Santo venha nos guiar e nos apacentar. Amém? Senhor Deus e Pai, santo e poderoso que está no céu, estamos, Pai eterno, presente diante a Tua santa e maravilhosa palavra, e pesa sobre mim, meu Deus, expor com toda a autoridade. Eu quero estar guiado pelo Senhor, Pai. E eu te peço nesse momento, repreenda toda distração, no nome de Cristo Jesus. Nos apacenta, nos alimenta conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, no nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, todo cristão, sabemos que todo cristão sempre vai enfrentar tentações. Estamos sujeitos a ser tentados a todo momento. E na hora do esgotamento físico, o diabo veio tentar Jesus. Mas Jesus venceu todas as tentações. O tema da mensagem de hoje é como vencer as tentações. Então, ao longo que vamos mergulhando por essa sagrada escritura, vamos aprender como vencer as tentações de maneira saudável, de maneira bíblica e de maneira que honra ao nosso Deus. Em primeiro lugar, como vamos vencer as tentações? Andando em espírito. Interessante que o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo próprio Espírito. Convido os irmãos que abram sua Bíblia no livro de Gálatas 5:16. Iremos ler também o verso 25. Aleluia, glória a Deus. Amém? Gálatas 5:16 diz assim: andai em espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne. O versículo 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, como vencer as tentações? Em primeiro lugar, andando em espírito. 1 Tessalonicenses 5:17 vai nos mostrar que através da oração incessantemente vamos adquirir forças para andarmos em espírito. E Paulo nos exorta: orai sem cessar. Quando Paulo nos fala orar sem cessar, não é que a gente tem aquele botãozinho de on e off, né?
O cristão, o verdadeiro cristão, ele sempre está ligado aos céus. Ele sempre está em oração, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Ele sempre tem que estar ligado aos céus, orando sem cessar. Irmãos, o inimigo ele não é brincadeira. Ele vai nos tentar de toda forma ele vai tentar nos derrubar, ele vai caçar uma brecha para nos tentar. Jesus ele estava 40 dias jejuando, 40 dias. É óbvio que ia vir a fome, porque Jesus, além de ser Deus, ele também era homem, e ele sentiu fome. Satanás, com a sua astúcia, foi lá tentar Jesus nessa questão, porque viu que ele estava com fome. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem. Em segundo lugar, como vamos vencer as tentações? Com jejum. Jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos por um determinado tempo. Segunda Crônica 22 vai nos mostrar que o rei Josafá jejuou e Deus lhe concedeu a vitória sobre os exércitos de Amon e de Moabe. O Salmo 35, versículo 13, nos mostra que o salmista diz que afligia sua alma com jejum. Então, jejuar também é uma forma de vencer as tentações. Em terceiro lugar, como vamos vencer as tentações? Usando a palavra de Deus. Versículo 4, versículo 8, versículo 12. Preste bem atenção. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Versículo 8, Jesus volta a repetir que está escrito, que ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Versículo 12, ele diz: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como vamos vencer a tentação? Andando em espírito, jejuando e usando a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 115, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Atos 8, 26 ao 39. Filipe e Eunuco examinavam a palavra de Deus. E 2 Timóteo 2,9 vai nos mostrar que a palavra de Deus não está algemada. Então, como vamos usar de maneira correta a palavra de Deus? Examinando as Escrituras, mergulhando nas Escrituras, tendo uma vida de devoção a Deus, sempre que levantar. O interessante é que a gente temos, na nossa teoria humana, quando levantamos, tomamos café, fazemos 3 refeições, na teoria 3 refeições no dia. Tomamos café, almoçamos, jantamos, e muitas das vezes, inúmeros cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, acham que vai vencer as tentações, interagindo nas mídias sociais, um jogo de futebol, relaxando de boa, sem sequer orar, jejuar ou estudar a palavra de Deus. Então, como você pode vencer as tentações que o inimigo vai vir para cima de você, vai lhe tentar de todas formas? E a gente não sabemos o dia nem a hora. Nós sabemos que o inimigo ele trabalha 24 horas. E sabendo dessas verdades, que Satanás ele trabalha 24 horas para nos derrubar, para nos tentar, então o verdadeiro cristão ele tem que estar ligado, 100%, orando, jejuando e estudando a palavra. E a própria Bíblia vai nos mostrar que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando vai passando o tempo, que vamos fortalecendo a nossa fé, a nossa espiritualidade, vamos o quê? Ganhando intimidade com Deus. E quando o crente adquire essa intimidade com Deus, barreiras vão vir, dificuldades vão vir, Satanás vai tentar de todas as formas, mas nós vamos sempre resistir. Essa é a visão que Jesus está mostrando para nós aqui e agora.
Como vencer as tentações? Seguindo essas 3 linhas, andando em espírito, jejuando e usando a palavra de Deus. Moisés ele usou as escrituras sagradas para corrigir o povo. E voltando no Salmo 119, agora no versículo 97, o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que maravilha! Sabe como é chegar num nível desse? Quando o cristão ele chega nesse nível, dele expor: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É o alimento, meus irmãos, é o alimento para a nossa alma. Quando vamos mergulhar nas escrituras, quando vamos fazer aquele devocional pela manhã, o nosso dia todo é diferente. E o interessante é que tem dia que você sabe, né? É tanta afronta, é tanto desafio, mas o cristão ele está ali fortalecido, porque a força não está nele, a força está em Cristo. Então nós temos toda a direção para ser fortalecido através da palavra de Deus, e ela nos ensina. Então, como meditamos na palavra do Senhor, nós somos fortificados. Nós só iremos vencer as tentações andando em espírito, orando incessantemente, jejuando e fazendo uso da palavra de Deus. Para finalizar, convido aos irmãos que abram sua Bíblia, 1 de Pedro 5:8, e depois no livro de Tiago 4:7. Aleluia, glória a Deus. 1 de Pedro 5:8 diz o seguinte: o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando nos tragar a todo momento. Está vendo a importância de andar, ou de ter uma vida de devoção a Deus, uma vida debaixo da vontade de Deus, honrando Ele, buscando Ele através da oração, através da meditação da palavra? Porque o diabo, ele fica à espreita, ele fica ao nosso derredor. O que significa? Ele fica assuntando a vida do crente. O diabo, ele conhece, ele sabe toda a sua rotina, e ele fica esperando um ponto fraco seu. No dia que você fala: não estou com vontade de orar, ele começa. No dia que você fala: eu não vou ler a Bíblia hoje não, ele começa. No dia que você fala: não vou hoje na igreja. Irmãos, tem pessoas que parece que ama não estar na casa do Senhor. É um prazer para o cristão estar na casa do Senhor. Existem muitas pessoas desigrejadas por aí, por quê? Não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa do pastor, por causa do irmão fulano, por causa da irmã cicrana. Epa, a igreja não é local para você estar observando irmão A ou irmão B. Você nunca esteve na casa do Senhor por causa de Cristo. Somos chamados para vir para a igreja, para cultuar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor, e Ele que vai nos fortalecer. Existem pessoas no meio cristão que não sabem nem qual é o propósito do culto. O culto, a gente não vem para o culto com a finalidade de receber. Não, o intuito do cristão é vir para o culto para dar, doar-se a Cristo, cultuar ao Deus todo santo e poderoso. Tiago 4:7 diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, isso aqui é forte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente vamos resistir ao diabo? Levando uma vida santa, levando uma vida piedosa, levando uma vida de devoção ao nosso Deus, amando a Ele acima de todas as coisas, orando, jejuando, buscando. Um crente que é fortalecido na palavra, o inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Assim como Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele era guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto. E o deserto que eu e você nos encontramos, na maioria das vezes, é no mundo. Tem pessoas que acham que a gente só vai enfrentar dificuldade no casamento, ou numa relação com um amigo. Muitas das vezes, irmãos, temos levante dentro da própria comunidade cristã. A inveja, o ciúme, e muitas das vezes pessoas são tomadas pelo inimigo. Pessoas que estão fracas na fé, deixam o inimigo apossar-se dela, e ela passa a ser instrumento do inimigo, para afligir outros irmãos. Então, quando somos fortes, vivendo uma vida piedosa diante de Cristo, andando em espíritos, andando segundo o Espírito Santo, jejuando
e meditando, usando a palavra de Deus como seu instrumento dia após dia, você sempre será fortalecido. Porque a força não está em mim, a força também não está em confiança no homem, a força não está no pastor, a força está no Senhor. Amém? Convido a igreja que fique de pé. Vamos nesse momento agradecer a Deus. Eu creio que o Espírito Santo